Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, do Resenha da Flamília. Tite cobra de forma direta reforços da diretoria do Flamengo. Léo Ortiz, Facundo Pelistri e mais 3 nomes negociam neste momento em que a gente vai trazer para vocês em que pé está a negociação com Léo Ortiz, inclusive aqui nesse vídeo, no nosso canal Flamília da Nação. Vou pedir a você para que meta o dedo no like, dá essa moral, sobe o like agora e também inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação e no canal Resenha da Flamília. Rapidinho, mete o dedo agora, sobe o like. Vamos rodar a vinheta. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta. Este vídeo é um oferecimento da Betano. A Betano, a maior casa de apostas do Brasil. Você, clicando agora e entrando no site da Betano, gente, não perde essa oportunidade. Esse final de semana me dei super bem. Claro que você tem sempre que se divertir com responsabilidade. Mas clica, faça o seu cadastro, que é gratuito, e você no primeiro depósito, você vai ganhar um bônus de até R$500 e mais R$20 em apostas grátis. Uma oportunidade como essa você não terá. Você precisa colocar o código FLAMILIA, exatamente como está aqui. Não perca a oportunidade, porque eu, por exemplo, estou me dando super bem, ficando feliz com as vitórias do Flamengo e também com a Betano, a maior casa de apostas do Brasil. Galera, o técnico Tite, ele, de forma muito direta, ele cobrou reforços da diretoria do Flamengo e na presença ontem do Bruno Spindel, que estava presente na frente do Tite na coletiva de vitória do Flamengo, a coletiva que aconteceu após a vitória do Flamengo sobre o Fluminense. E ele, meio que sem graça, ele disse: o Flamengo precisa ter responsabilidade e se antecipar aquilo que vai acontecer. Temos muitos jogadores selecionáveis e temos que ter responsabilidade para mantermos a qualidade do elenco. E aí ele disse, respondendo à pergunta da Raíssa Simplício: não é só zagueiros, precisamos de jogadores para outras posições. Nós vamos colocar agora aqui para você o que disse o Tite. Prestem atenção nos detalhes, depois iremos comentar em que pé está a negociação com o Léo Ortiz e Facundo Pelistri, mais 3 nomes negociam com o Flamengo. Prestem atenção no que disse o técnico Tite ontem a repórter Raíssa Simplício. A gente tem visto, né, nos últimos jogos, a equipe que começa, as mexidas que você faz, é um time muito competitivo, com várias opções, mas ali no sistema defensivo, na zaga, o Davi Luiz hoje ficou de fora, tinha o Fabrício, o Léo, e aí o Cleiton também à disposição. E a gente está vendo o Flamengo no mercado há 2 meses, mais ou menos, tentando a contratação do Léo Ortiz. Desculpa me estender um pouquinho na pergunta, é só para você entender o contexto. E eu lembro que lá em Orlando, você deu uma declaração que você disse o seguinte: contratem bons jogadores. Se for para trazer atletas para se desenvolver aqui, enfim, apostem na base. Eu queria saber de vocês, como é que está essa situação, se é o Léo Ortiz ou ninguém, ou apostar no Cleiton, enfim. Houve essa conversa com a diretoria? Qual foi o consenso de vocês em relação a chegar mais um zagueiro ou não? Não só zagueiro, mas em outras funções, porque existem uma série de jogadores selecionáveis e o Flamengo tem que ter a responsabilidade de antecipar, e está aí o Bruno, está aí o Luiz, antecipar situações. Por quê? Porque a gente tem que ter jogadores de qualidade e um plantel. Esse é o ônus de uma equipe com o tamanho do Flamengo. Por isso, dele e de outros, em função disso. Mas é ele ou a base, ou vocês estão abertos a outros atletas na posição? É bom, tem que ser bom. Senão... Diz que o mineiro que fala assim, eu brinquei desse... como é que é? É com os bons que a gente fica melhor.
Gente, você nota claramente que o Tite se sente até um pouco constrangido em ter que responder na presença do Bruno Spindel, mas é uma cobrança muito direta. Ele fala, inclusive, de ter o Flamengo precisa ter responsabilidade em se antecipar aquilo que sabemos que vai acontecer. Não adianta ficar chorando depois e dizer, mas pô, perdemos 9 rodadas do Campeonato Brasileiro porque teve a Copa América. A Copa América está marcada desde o ano passado. Sabe? É claro que você não vai conseguir manter o mesmo nível. É o preço que se paga você ter um grande time. Agora, você precisa, pelo menos, se aproximar do nível. Coisa que você está deixando, né, o elenco da maneira que está. A diferença de saindo os 4 meio-campistas titulares hoje. Como é que faz? Todos serão convocados. O Dorival, inclusive, ele tem interesse em convocar até o Fabrício Bruno. Isso é uma novidade que nós estamos trazendo aqui para vocês. Até o zagueiro Fabrício Bruno pode aparecer na lista de convocados do técnico Dorival Júnior. O atacante Pedro, o Gerson estava sendo convocado anteriormente. Então, assim, pelo amor de Deus, o Flamengo precisa, como disse o Tite, uma cobrança clara, direta do técnico Tite, que se mostra até um pouco constrangido com a presença do Bruno Spindel ali, mas não deixa de falar. E aí, nós temos a informação e que a gente vem trazendo para vocês. Quem nos acompanha sobre essa questão do Léo Ortiz, o que a gente diz? O Flamengo ofereceu 7 milhões de euros mais 1 milhão de euros, 1 milhão e meio de euros por bônus. E hoje, a informação que traz o Caê Mota, né, que é um jornalista renomado do GE, ela bate exatamente com aquilo que a gente vinha trazendo. Vejam só, Caê Mota diz, a última sinalização do Flamengo é que pagaria 7 milhões de euros mais 1 milhão de euros por bônus por Léo Ortiz. Ele coloca 1 milhão de euros, tá? A gente tinha informações que era 1 milhão e meio, totalizando ali os 8,5 que o Bragantino pedia. E aí ele completa, o Red Bull Bragantino deseja receber 8 milhões e meio de euros sem o bônus. Clubes seguem negociando e vão esticar a corda até 7/3. O que acontece aqui? Para vocês poderem entender. O porquê que o Red Bull não aceita esse bônus que o Flamengo oferece, né? Ou seja, o atleta teria que cumprir algumas metas para poder o Flamengo pagar. No caso, ele diz 1 milhão, a gente tem informações que é 1 milhão e meio de euros. Porque a gente vem trazendo para vocês há algum tempo que o Flamengo colocou metas que, segundo o Bragantino, é praticamente impossível do atleta atingir. Dentre elas, até mesmo convocações para a seleção brasileira, no qual, para ele atingir esse determinado número de jogos da seleção brasileira, ele teria que ser, inclusive, convocado para a Copa do Mundo, sendo campeão mundial e tal. É um número muito elevado. Então, o Flamengo entende que essas são as metas ideais e o Bragantino não concorda. Numa nova proposta realizada na última semana, em que o Flamengo refez a proposta para o Paulo Pitombeira, que é o empresário do atleta, o Flamengo entende que com essa proposta melhorou, né, bastante essas metas que o Bragantino não quis aceitar no primeiro momento. E aí o Bragantino deve responder ao Flamengo após esse último jogo do Bragantino, que vai acontecer amanhã, né? Esse último jogo não, perdão, o segundo jogo da fase classificatória da Copa Libertadores. O Flamengo aguarda uma resposta que ainda não aconteceu. Em paralelo a isso, acontecem outras negociações. O Flamengo tem, segundo a gente recebeu de informações, interesse em mais 3 jogadores além do Facundo Pelistri. Facundo Pelistri, claro, não pode vir para o Flamengo nesse momento. O jogador está emprestado ao Granada, emprestado pelo Manchester United. Ele vai retornar ao Manchester no mês de junho e será negociado. E é aí que o Flamengo entra, tentando a contratação do jogador no meio do ano. Para atender a uma solicitação clara do técnico Tite, que quer um meia atacante que atue pelo lado direito de campo. E esse nome, hoje, o mais provável é o do Facundo Pelistri. O Flamengo tenta esse jogador. Além dele, o Flamengo tem mais 3 jogadores que o Flamengo tenta. É claro que os nomes são mantidos em sigilo, mas alguns a gente sabe. Um deles é o Wendel, né, jogador que atua no Zenit. O Flamengo vai tentar uma cartada final no meio do ano para poder tentar a contratação do jogador. Se o Flamengo não conseguir o Facundo Pelistri, um outro nome
é o do Felipe Anderson, atacante da Lazio, da Itália. Enfim, a gente não sabe exatamente quais são todos os nomes, mas assim, a gente tem informações que o Flamengo negocia, além do Léo Ortiz, com Facundo Pellistri e mais 3 nomes. E aí eu pergunto a você, para que você interaja aqui com a gente, participe aqui neste vídeo. Qual o jogador que você gostaria de ter no elenco do Flamengo? Ou qual a posição mais carente do Flamengo neste momento? Olha, eu venho dizendo sempre que é a lateral direita. Acho que é um problema aquela lateral. Agora o Varela vem crescendo de produção, hein? Varela atuou muito bem no dia de ontem contra o Fluminense, jogou muito melhor, performou melhor do que nas partidas anteriores. É claro que todo jogador, quando tem uma sequência de jogos, ele acaba crescendo de produção, ganhando mais confiança. E eu gostei muito da atuação do Varela no jogo de ontem. Claro que, para mim, os 2 principais jogadores no jogo de ontem foram Arrascaeta e Pedro. Pedro, então, para mim, foi o destaque. Um jogador que foi vaiado na partida anterior de forma injusta, na minha opinião, contra o Boa Vista, dá a volta por cima, faz lá o seu gol, dá uma assistência belíssima de calcanhar para o gol do Cebolinha. Aliás, que jogada, hein? Uma jogada espetacular que o Flamengo construiu naquele gol. E, para mim, o Pedro foi o grande destaque do jogo de ontem. Mas a Arrascaeta brilhou também, jogou muito bem. O Flamengo, como um todo, né? Como disse até o professor Sebastião Rocha aqui na nossa live de ontem de pós-jogo, que foi um sucesso danado. O Flamengo teve uma performance maravilhosa no jogo de ontem no aspecto coletivo, principalmente no segundo tempo. Eu gostei muito. E aí eu pergunto a você, qual posição você acha que o Flamengo está mais carente, mais precisa de reforços no meio do ano? E claro que o Léo Ortiz seria para agora, para imediato, e outras contratações no meio do ano. O Tite quer reforço, deixou isso muito claro na entrevista, conforme vocês viram aqui no nosso canal Família da Nação. Daqui a pouquinho iremos fazer a nossa live e convido você para que venha fazer parte do nosso debate mais tarde às 21 horas. Deixe o seu like aqui, clica aqui embaixo, não esquece de deixar o like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação e no canal Resenha da Família. Conto com você, hein? Vamos lá bater os 150 mil inscritos. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras. Tchau, tchau.